Juntos mais uma vez para darmos sequências à leitura do livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, escritor português. Vamos lá. Capítulo 2. Os arquivos da alma. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está em Êxodo 20, 12. Ia entardecendo, as sombras se acentuavam no horizonte plúmbeo da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e, pelo trajeto, arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendíssimo padre, o desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube os meus sentimentos de cristão e a preocupação de aprendiz. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? Se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, filiando-nos à legião patrocinada por sua venerável mãe, respondeu prontamente, manteremos técnicos nesta torre com o mistério exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliando com o emprego infalível dos aparelhos que acabastes de entrever. Tem eles, cada um, demarcadas as regiões que deverão sondar. Por sua vez, antigos opressores, regenerados sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos, tocados por arrependimento, vêm voluntariamente indicar localidades do invisível, ou na terra, do seu conhecimento, onde são aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Verificados exatos, estes locais serão visitados e saneados. Geralmente, porém, os avisos e as ordens vêm de mais alto, de lá, onde paira a assistência magnânima e piedosa, mãe da humanidade, a governadora de nossa legião. Se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardiã, poderá o guardião da falange ou da legião a que pertence impetrar a seu favor e em prol dos transviados seu amoroso concurso para o alvo a ser colimado. Porquanto existe fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrenas. Outrossim, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Se, portanto, um suicida não deixa na terra alguém que se apiede de sua imensa desgraça, concedendo-lhe brandas e carinhosas expressões de caridade através da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Afeições remotas, antigos amigos, temporariamente esquecidos, graças à encarnação, seres queridos que o acompanharam em peregrinações pregressas na terra, seu tutelar, o amoroso guardião que lhe conhece todos os passos, como seus mentores, como seus menores pensamentos, assisti-lo-ão, com os veros testemunhos do amor fraterno que cultivam a inspiração do amor de Deus. Se é dirigida a Maria a súplica, imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais, por estes distribuídas aos vários pontos e institutos de socorro e asilo aos suicidas, mantidos pela legião. Indicam aos servidores o momento das atividades em torno do novo sofredor, seu nome, nacionalidade, data do desastre, local em que se verificou, gênero de suicídio escolhido. Com tais informes, se, por exemplo, o indivíduo em questão encontra-se em região pertencente ao raio de nossas ações, a busca será feita pelos servos da vigilância, conforme ficou dito. Onde quer que se encontre, será localizado, a despeito de quaisquer sacrifícios. Geralmente, se não foi arrebatado da situação normal, ao caso pelas hordas perversas e obsessoras que o assediavam desde antes, o trabalho será fácil.
Se, no entanto, a tarefa, por muito espinhosa e árdua, carecer do concurso de outros elementos de nossa mesma legião, ou estranhos a elas, temos o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendidos. Há casos, como ficou esclarecido, em que nos vemos na necessidade de apelar até para o concurso de elementos inferiores, isto é, o auxílio de falanges que nos ficam abaixo em moral e esclarecimentos. No entanto, se a outro eminente espírito for dirigida a súplica, será essa encaminhada a Maria, e seguir-se-ão as mesmas providências, pois, como vimos, afirmando, é Maria a sublime acolhedora dos réprobos que se arrojam aos temerosos abismos da morte voluntária. Tudo isso, porém, não quererá certamente dizer que a nossa excelsa diretora precisará esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja, a fim de tomar suas caridosas providências. Ao contrário, estas foram perenemente tomadas, com a manutenção dos postos de observação e socorro especiais para suicidas, com os não especializados, mas que igualmente os acolherão em ocasião oportuna, disseminados por toda parte no invisível como na terra, e com os próprios dispositivos da lei de amor e fraternidade, que manda pratiquemos todo o bem possível, fazendo ao próximo o que desejaríamos que ele nos fizesse. Lei que no invisível esclarecido é amorosa e rigorosamente observada. De qualquer forma, porém, a prece, como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrossanto veículo de carreira, ou melhor, é o sacrossanto veículo que carreia, em qualquer tempo, inestimáveis consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem. Elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas. Desse ato de solidariedade, interesse e beneficência pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável à desgraça situação dos suicidas, a prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faz-se voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Como tendes percebido, por essa pálida amostra, nosso labor é vultoso e intenso. Se as criaturas que atentam contra o sagrado patrimônio da existência corporal, pelo Todo-Poderoso concedido à alma culpada como um ensejo bendito e nobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sofrimentos e dos sacrifícios que por elas arrostamos, é certo que se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão, quanto não por amor ou compaixão de si mesmas, ao menos em consideração a respeito de nós outros, seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos prélios exaustivos, tantos desabores suportamos, tantas lágrimas arrancaremos do coração, até que possamos encaminhar para as consoladoras estâncias protegidas pela esperança. O amável Cicerone falava da existência naquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre, daqueles temidos obsessores, chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos previstos nas leis sublimes do eterno legislador, como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Manifestamos desejo de vê-los. Afigurou-se nos tratar-se de entidades anormais, desconhecidas completamente pelas nossas capacidades de imaginação. Monstros apocalípticos, talvez, fantasmas infernais, que nem mesmo apresentariam forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor de Canalerras interrogou ao emérito elucidador
que nos guiava, se seria possível defrontarmos algum deles, visto ser de utilidade conhecê-los, a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde enxameiam bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo bondosamente aqueceu, não porém sem pequena restrição. Estou informado pela diretoria do vosso hospital das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhe pequeno panorama do local onde alojamos os pobres pupilos, responsáveis por tantos delitos, justamente a torre, que nos fica fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões, e ali são eles custodiados sem interrupção, como jamais o seriam prisioneiros na terra. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem-lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências os embates aflitivos dos primeiros remorsos. Acovardam-se como o fantasma do futuro. Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações que terão que testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontados ante o vulto infamante das próprias culpas, supõem que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações. Daqui, porém, não lograrão sair, reavendo a liberdade sem que o arrependimento marque roteiro novo para suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado. Ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável venha a dar-se. Ó, meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos nas sendas redentores dessa ciência divina, redime-a, eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito, ó, vós, cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador da seara do Senhor, tanto me honra e desvanece. Colaborai comigo e meus auxiliares dessa espinhosa seção do Departamento de Vigilância. Colaborai com a direção deste instituto, sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperai com a legião dos servos de Maria e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino, orando fervorosamente por essas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar. O gesto da sublime caridade que irá recender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão desses infelizes transfugas da lei, que se arrojaram, temerários e loucos, aos mais tenebrosos e trágicos báratro, a que é possível chafurdar-se a criatura, dotada de raciocínio e livre-arbítrio. Orai. E afianço-vos, acreditai, que tereis começado forçosamente a programação das ações que devereis realizar para a confirmação do vosso progresso. Porém, não são eles aqui, continuou depois de uma pausa, que não ousamos profanar com nenhuma indiscrição, assistidos por dedicados zeladores, levada em conta a ignorância fatal de que deram mostras, escolhendo a prática do mal, único atenuante em que podem contar, a fim de merecerem proteção e amparo, a misericórdia exposta na lei, que nos rege, ordena, lhes forçamos ensino e esclarecimentos, meios seguros de se reabilitarem para o reingresso nas vias normais da evolução e do progresso. Elementos com que combatam eles mesmos as trevas em que se rodearam. Para isso, retendo-os, caçando-lhes a liberdade de que muito e muito abusaram, damos-lhe conselhos elucidadores, vultos traquejados no segredo das catequeses de selvagens e nativos das regiões bárbaras da terra, tais como a África, Indochina, das Américas, da Patagônia distante e desolada. Vinde e assistireis através dos nossos aparelhos de visão à distância ao que se passa na terra fronteira. Encaminhou-se a um vasto salão, que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor. Mobiliário sóbrio, utensílios de estudo e farto aparelhamento de transmissão da palavra e da visão, permitindo rápido entendimento com toda a colônia. Era tudo o que compunha o solitário compartimento. Fez-nos sentar
e ao passo que se conservava de pé, qual mestre que era no momento, prosseguiu na sua atraente elucidação. Eis em que constituem as prisões neste recanto sombrio do Instituto Maria de Nazaré. Aproximou-se dos aparelhamentos televisionadores, acionou-os destramente e encontramo-nos miraculosamente em extensa galeria cujas arcadas, lembrando antigos claustros, exprimiam o estilo português clássico que tanto nos falava a alma. Não sei se as ondas fluido-magnéticas que se imprimiam como veículo desses aparelhos teriam o poder de se infiltrarem pelas fibras do nosso físico astral, casando-se as irradiações que nos eram próprias, não sei se irradiando suas propriedades inotas pelo ambiente, nos predispunham a mente para o alto fenômeno da sugestão lúcida, ou seria esta o fruto poderoso da força mental dos mestres do magnetismo psíquico que invariavelmente nos acompanhavam quando nos levavam a examinar as transmissões. O certo era que, naquele momento, tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente por aquelas galerias, toda envolvida em pesada penumbra, o que transmitia penosas impressões de angústia e temor aos nossos inexperientes espíritos. De um lado e outro da galeria de enxovias, apresentavam-se os nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel, predispondo-o à desconfiança e à revolta. Dir-se-iam pequenos apartamentos de internato modelar, em o qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Não me pude conter e atrevi-me a externar impressões, dirigindo-me a Padre Anselmo. Pois que vejo aqui um educandário, não uma prisão, rodeados de amplas janelas e belos e sugestivos balcões por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas. Estes aposentos convidam estes ao recolhimento, à meditação, ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Bem vejo a influência generosa de eméritos missionários educadores, afeitos à direção de instituições escolares, não carcereiros, a se imporem pela violência. Sim, redarquiu sorrindo o pobre governador da torre. Cumprimos os dispositivos das leis de amor e fraternidade sobre as normas essencialmente educadoras do Mestre Magnífico. Realmente, não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se afigure, porquanto nem ele, o Mestre, o fez. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante, através de elucidações sadias para a regeneração pela prática do bem. Pois que a punição, o castigo, o próprio delinquente, os traz dentro de si, como o inferno em que converteu sua consciência, ininterruptamente conflagrada por 1000 diferentes aflições, o que dispensa atormentá-lo com mais castigos e represálias. Ele próprio é que se julgará em si mesmo, aplicará as punições que merecer. Quereis um exemplo vivo dos mais sugestivos? Prestai atenção. Aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala. Acionou atentamente um novo botão luminoso e, enquanto se produzia no espelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores, chefe da pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultaram com tal gravidade nos códigos das leis divinas, que não nos admiraríamos ver chegar, de uma para outra hora, ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planetas ainda inferiores à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais,
em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na terra requeriria séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria à caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como a regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade que só ele sabe dispor. Maria intercedeu por este infeliz, junto ao seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e amor de que fomos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro, embora, como vedes, recebe sem interrupção toda assistência moral, espiritual e até física, se assim me posso expressar, que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é-lhe fornecida diariamente, como alimento indispensável de que não pode prescindir na indigência chocante em que se encontra. E recebe-a através do ensino do Evangelho bendito, durante aulas coletivas, figuradas e encenadas, como presenciaste naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível. E é, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de mestre e salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a reerguer do pecado. Nossos métodos, todavia, mantêm outra espécie de ensinamento, enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão entender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, esta parte será sempre confiada a um especializado, aos mais populares de nossa colônia, um técnico, Olivier de Guzmán, a quem conheceis como diretor do Departamento de Vigilância. Acumula ele, assim, tarefas das mais melindrosas, que só por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a que me referi. Apreciai o que se passa no apartamento deste réu aluno e avaliai por vós mesmos. Com efeito, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos conflagrados que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas, quais nuvens plúmbeas, encontrava-se o prisioneiro ali à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito, que fora homem, mas não um ser fantástico. Um espírito apartado das formas carnais, é certo, mas trazendo a configuração humana, grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava, tal como no momento em que sucumbira, em sua organização carnal, sob o golpe do suicídio, calça de fino tecido de lã preta, o que indicava que na terra fora personagem o elevado trato social, camisa de seda branca com punhos de peitilho de rendas e flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível, o que às nossas profundezas anímicas levou ao penoso frêmito de compaixão. À altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava como integrante da sinistra falange de réprobos, a qual também pertencíamos, o sangue vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento. Derramava-se de largo orifício, produzido certamente por um florete ou punhal, ferreteando impiedosamente o físico astral, derramava-se sempre, ininterruptamente, apesar do tempo, como se tratasse antes da impressão de um fato ocorrido sobre a mente alucinada e trevosa do desgraçado. Eis, todavia, que entrava o mestre que o assistia, o qual, piedosamente,
ia de aposento a aposento atender os corações incultos daqueles míseros delinquentes às lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de que se norteassem com elas as estradas mais compensadoras. O antigo obsessor levantou-se respeitoso, fazendo vênia própria de um gentil homem. Olivier de Guzmán, pois era ele o mestre, cumprimentou-o carinhosamente. A paz do Senhor seja contigo, Agenor Penalva. O réu não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e a um sinal daquele, sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permanecia de pé. Fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal. Olivier de Guzmán, que como os demais iniciados superiores, trajava indumentária da bela e operosa falange a que pertencia, entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo anotá-la em cadernos, isto é, levando-o a analisá-la, a meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. No dia imediato, deveria o discípulo apresentar a resenha das conclusões feitas em torno do assunto ventilado. Consistia essa aula, por nós presenciada, em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador, nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve, na harmoniosa cadeia de ações de cada criatura, em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Analisaria o aluno a tese melindrosa em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra, e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos de moral cristã, indispensáveis ao progresso e ao bem-estar de todas as criaturas e dos quais vinha ele recebendo esclarecimentos havia já algum tempo. O aluno assistiu o direito de apresentar objeções, indagar em torno de dúvidas que pudesse ter e até contestar, observando nós outros o volume de preciosos esclarecimentos fornecidos pelos mestres a cada contestação do endurecido discípulo. Aqui temos uma observação. Seria como uma doutrinação, levada a efeito pelo guia, como as que costumamos assistir nas sessões experimentais, bem dirigidas, de espiritismo, certamente avantajada pelas circunstâncias e pela sabedoria do expositor. Continuando. E tal labor, da exclusiva competição da consciência, poderia ter tentado por todos os reclusos, independendo da cultura intelectual. Perplexos diante da intensidade e extensão dos serviços da torre, indagamos do paciente elucidador. Uma vez que este pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? Que vai ser dele? E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, mestre de tal valor, lições profundíssimas como as que presenciamos, ao passo que nós outros, que nos dispomos a trilhar o futuro de boa mente através de nossos conselhos, mal vislumbrando esses iniciados que tanto nos agradam, e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis de nós que nos regerão daqui por diante. Quanto mais apetrechos de escrita, foi concludente a resposta e não se fez esperar. Em primeiro lugar, esclareceu Padre Anselmo, não devias esquecer que sois enfermos a quem somente agora concederam alta hospitalar, a mais que, havendo ingressado há apenas 3 anos neste abrigo, não passais de recém-chegados, que nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tão flagrante diferença, aliás, se patenteia em vossas mútuas condições, que não admitem sequer um confronto para discussões. Não vos admireis, portanto, que esse, que acolá observamos, obtenha o que parece imerecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo, e não perdereis por esperá-la. Há 38 anos ingressou Agenor Penalva nesta torre, e só agora concorda em aplicar-se ao indispensável estudo de si mesmo para acatar a lei e aprimorar a situação própria, que já vem pesando amarguradamente. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita maior vigilância e assistência do que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguraram para o futuro.
Trabalho prolongado tem requerido o endurecimento do coração em que se entrincheirou aquele pecador, temeroso, qual se sente, das consequências futuras dos desbaratos que converteram em trevas a sua vida. Fora mesmo necessária a perseverança paternal de um Olivier de Guzmán, afeito ao trato com os nativos do norte, os semibárbaros do oriente, a fim de convencer o grande transviado que aí tendes ao encorajamento para a emenda. Voltará ele muito breve à reencarnação. Encontra-se excessivamente prejudicado em suas condições mentais para que seja lícito conduzir-se a situações de verdadeiro progresso. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe decisivas transformações mentais, por alijar da consciência sobrecarregada de sombras considerável bagagem de impurezas, permitir-lhe-á ensejos para novos traçados na rota do progresso normal. E é a fim de convencê-lo satisfatoriamente a tal resolução, sem jamais obrigá-lo, é no intuito de prepará-lo para a aquisição de forças suficientes para as pelejas ardentes que enfrentará nos proscênios terrestres, que assim o deteremos, procurando moralizá-lo o mais possível, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei. Se não o fizermos, sua próxima e inevitável reencarnação tornará o mesmo círculo vicioso em que tem degenerado as demais, ao que absolutamente não convém a ele e tampouco a nós outros, visto que por sua reeducação nos responsabilizamos perante a mesma lei. Continuai, porém, observando o que se passa em seus aposentos. Prestando seguidamente a máxima atenção, fomos surpreendidos com acontecimentos que se desenrolaram com precipitação, os quais, por sua natureza altamente educativa, merecem ser narrados com especial carinho. A um gesto do preceptor, vimos que o paciente levantou-se a fim de acompanhá-lo submissamente. Como tocado por influências irresistíveis, caminharam ao longo da galeria extensa, onde se localizavam as prisões dos abrigados. Olivier à frente. Penetraram dentro em pouco a espaçosa sala, espécie de gabinete de experimentações científicas. Dir-se-ia um tabernáculo, onde mistérios sacrossantos se desvendavam, afirmando ao observador o quanto convinha aprender e progredir em psiquismo, para se tornar merecedor da herança imortal que o céu legou ao gênero humano. O citado gabinete mantinha-se perenemente saturado de vaporizações magnéticas apropriadas à finalidade para que fora organizado, as quais suavemente emitiam fosforescências azuladas, tênues, sutis, quase imperceptíveis à nossa visão, ainda muito débil para as coisas espirituais e absolutamente invisíveis à percepção embrutecida daquele que nelas penetrava, a fim de submeter a operação conveniente. Sobre um tablado polido como cristal, via-se uma cadeira estruturada em substâncias que igualmente se assemelhavam à transparência do cristal, mas pelo interior da qual perspassava um fluido azul, fosforescente, como o sangue que corresse pelos canais arteriais de um envoltório carnal, desde que fossem acionados botões minúsculos, quais pequeninas estrelas que se apresentavam no conjunto de todo o estranho aparelhamento. À frente da singular peça, congênero daquela existente na sala de recepções do hospital, onde assistíramos ao fenômeno do nosso próprio desprendimento da organização material, retrocedendo mentalmente até a data do suicídio, sob a direção de Teócrito e a assistência de Romeu e Alceste. Destacava-se um quadrângulo de cerca de 2 metros, fulgurante qual espelho, placa fluido-magnética ultrassensível, capaz de registrar em sua imaculada pureza a menor impressão mental ou emocional que ali se apresentasse, e qual vimos assombrar-se gradativamente à entrada de Agenor, como se hálito impuro a houvesse embaciado. Insofrido e curioso perquiri, pondo reparo no aparelho e descuidando-me da discrição que convinha conservar. Dir-se-ia um gabinete de fenomenologia transcendental. Qual a utilidade disso, reverendíssimo padre? Raciocinai bem. Com efeito, trata-se
de um sacrário de operações transcendentalíssimas. Meu amigo, o aparelhamento, que vedes, harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã. É uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos, as recordações, os atos passados que se imprimiram nos resfolhos psíquicos da mente e que, pela ação magnética, ressurgem, como por encanto, dos escombros da memória profunda de nossos discípulos, para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Um frêmito de terror sacudiu nossa fibratura ex-psíquica. O primeiro ímpeto que tivemos, ouvindo a resposta sucinta quanto à profunda em sua vertiginosa amplitude, foram de fugir apavorados, que ficamos ante a perspectiva de vermos também nossos pensamentos e ações passadas assim devassados. Intimamente, presumimos que nossos mentores conheciam minuciosamente quanto nos dizia respeito, sem exceção, mesmo do pensamento. Mas a discrição, a caridade desses incomparáveis amigos, ou que jamais se prevaleciam de tal poder para afligir-nos ou humilhar-nos, nos deixavam à vontade, prevalecendo em nosso imo a cômoda opinião de que seríamos inteiramente ignorados. O que, porém, em verdade nos alarmava, não era o sermos totalmente conhecidos deles, mas a possibilidade de vermos nós mesmos essas fotografias do passado, de assistirmos nós mesmos a monstruosas cenas que fatalmente se refletiriam no insuspeitável espelho, analisando-as e medindo-as, o que inesperadamente surgia para nós como um patíbulo infamante que nos aguardaria como um novo gênero de suplício. Uma entidade iluminada continuou explicando. O lente emérito, diretor interno da Torre de Vigia, já educada em bons princípios de moral e ciência, não se utilizará desse aparelho quando deseja ou necessite extrair dos arquivos da memória os pensamentos próprios, as recordações, o passado, enfim. Bastar-lhe-á a simples expressão da vontade, a energia da mente acionada em sentido inverso, e se tornará presente o que foi passado, vivendo ela os momentos que foram evocados, tal como os vivera realmente outrora. Para a reeducação dos inexperientes, porém, assim dos inferiores, tornam-se úteis e indispensáveis, motivo pelo qual os utilizamos aqui, facilitando sobremodo o nosso serviço. Todavia, tudo quanto obtivermos na mente de cada um será para nós como um sacrossanto depósito que jamais será atraiçoado, podendo-se mesmo adiantar que apenas o mestre instrutor do paciente será o depositário dos seus terríveis segredos, guardando-os zelosamente para a instrução do mesmo, pois assim determinam as leis da caridade. Esporadicamente, como nesse momento, poderemos algo surpreender, visto tratar-se da iluminação da coletividade, ainda com maior razão, quando esta coletividade se anima de boa vontade para o progresso e do critério que vemos irradiando de vós outros. No entanto, Agenor, visivelmente apavorado, com a feição que iam tomando os acontecimentos, apelou para a mistificação, ignorando a alta mentalidade daquele por quem era servido, o qual piedosamente se diminuiu a fim de ser melhor compreendido. Não, senhor, meu mestre, não, senhor, não fui mau filho para meus pais. As anotações que ontem apresentei dessa particularidade de minha vida são verdadeiras, juro-vos. Existe, por certo, algum engano no pormenor que vos levou a rejeitá-las. Engano a rigor excessivo para comigo. Fazeis-me escrever as normas de um bom filho, de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Quereis que mais uma vez eu as estude, para amanhã expor minhas recordações em torno de minha condição de filho, nas páginas do diário íntimo que sou forçado a criar, analisando-as em confronto com aquelas normas. Porém, se tenho certeza de que venho afirmando em torno das minhas recordações, para que tão exaustivo labor? Peço-vos antes, encaminheis a quem de direito o meu rogo de libertação. Por que me fazem sofrer tanto? Não existe, pois, perdão e complacência na lei do bom Deus, que eu tanto amo? Pois
Sou profundamente religioso. Estou arrependido dos meus grandes pecados. Encontro-me aqui há tantos anos. Passei por infernais calabouços nas mãos da horda malvada que me arrebatou após o suicídio na sua banda. Atormentado, vaguei por ilhas desertas antes de me submeter aos seus detestáveis desejos. Enfrentei as fúrias tétricas do oceano, abandonando e perdido sobre rochedos solitários. Durante 10 anos me vi acorrentado à cova imunda de um cemitério, onde sepultaram meu corpo asqueroso, enlameado e fétido. Perseguido fui por grupos sinistros de inimigos vingadores, batido como cão raivoso, maltratado como um réptil, corroído por milhões de vermes que me enlouqueceram de horror e angústia sob a tortura suprema da confusão, que nada permite esclarecer, sem lograr compreender a trágica aflição de sentir-me vivo e deparar-me sepultado, apodrecido, devorado por imundos vibriões. Carregaram-me prisioneiros malvados, atado de cordas resistentes, prenderam-me na própria sepultura em que jazia. Bem, quero dizer, vós já sabeis, meu mestre, em que jazia aquela que eu amei, sim, que eu a desgracei e depois assassinei, temendo represálias da família, visto tratar-se de uma menina de qualidade aristocrata. Ninguém jamais identificou o assassino. Mas aqueles malvados sabiam de tudo e, depois do meu suicídio, vingaram a morta. De tal forma me vi perseguido que, a fim de me libertar de tal jugo e exprimir-me dos maus tratos que recebia, tive de unir-me ao bando e tornar-me um similar, pois era essa a alternativa que me ofereciam. Devo, portanto, ter muitas atenuantes. Depois, além do mais, aprisionado por lanceiros, esmasmorrado no Vale Sinistro, onde padeci nova série de horrores. E agora, nesta torre, tolhido em minha liberdade, sem sequer poder recrear-me pelas ruas de Madrid, que eu tanto amava, nem respirar o ar puro e fresco nos campos, como tanto me apraz. Sou ou não sou um filho do bom Deus? Ou serei irmão do próprio Satanás? Demonstrando a mais singular serenidade, replicou o mentor generoso. Em ouvindo alguém estranho as tuas eternas queixas, Agenor Penalva, suporia que me cometem injustiças no recinto iluminado pelos almos favores da magnânima diretora de nossa legião. No entanto, a longa série de infortúnios que expuseste teve origem apenas nos excessos pecaminosos dos teus próprios atos e na truculência dos instintos primitivos que conservas. Há 38 anos vem sendo pacientemente exortado a uma reforma íntima, que te assegure situações menos ingratas. Porém, negas-te sistematicamente a toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade de um orgulho que te vem intoxicando o espírito por tolher os movimentos em prol dos progressos que te há muito deverias ter concretizado. Grande complacência há desenvolvido aqui em torno de ti, apesar de não a reconheceres. Bem sabes que a tua retenção em nosso círculo de vigilância equivale à proteção contra o jugo obsessor da falange que chefiavas, assim como não ignoras que de ti depende a obtenção da liberdade que tanto almejas. Jamais fosse molestado aqui. Tesouros espirituais diariamente te oferecemos, desejosos que somos de ver-te enriquecido com a aquisição das luzes que deles se irradiam. Hóspede da Legião de Maria, foste por ela recomendado à direção desse instituto, no sentido de não concentrarmos tua volta ao círculo carnal, a reencarnação, sem que positivasses grau de progresso eficiente para o bom êxito dos futuros testemunhos terrenos que serão duros, dada a gravidade dos teus débitos no conceito da lei. Diariamente são expostos ao teu exame os motivos por que tua liberdade foi tolhida. Sabe que és culpado, sabes que arrastaste ao sorvedouro do suicídio uma dezena de homens incautos que se deixaram embainhar por funestas sugestões das tuas manhas de obsessor inteligente, desgraçando-os pelo simples prazer de praticar o mal ou por invejá-los de algum modo. Assim como outrora, quando homem, desvirtuavas pobres donzelas enamoradas e levianamente confiantes, levando-as ao suicídio com a amarga traição com que as decepcionavas.
prenúncios do obsessor que futuramente serias. Mas teu orgulho sufoca as conclusões lógicas do raciocínio e preferes a revolta e o sofisma por mais cômodo, furtando-te as responsabilidades por permaneceres dilatando a aceitação de compromissos que te apavoram, porque tens medo do futuro que tu mesmo preparaste com as iniquidades que houveste por bem praticar. Agora, porém, existem ordens superiores a teu respeito. Urge, apressemos tua marcha para o progresso. Forrando-te da permanência indefinida do círculo vicioso que te prolonga os sofrimentos. Para que ponhamos fim a tão lamentável estado de coisas, faremos a experiência suprema. Quiséramos evitá-la por dolorosa, concedendo-te prazo mais que justo para, por ti mesmo, procurares o caminho da reabilitação. Advirto-te que, a partir deste momento, diariamente farás um exame sobre ti mesmo, provocado por nós, lento, gradativo, minucioso, que te faculte a convicção da urgência na reforma interior que te careces. Sei que será penoso tal cortejo. Provocaste-o, porém, tu mesmo, com a resistência em que vens mantendo para o ingresso nas vias do reerguimento imoral. Foste bom filho para teus pais, dizes. Tanto melhor, nada deverás temer ante a evocação deste passado. Será, portanto, por esse confronto que iniciaremos a série das análises necessárias ao teu caso, uma vez que o primeiro dever que cabe ao homem cumprir na sociedade em que vive será o santuário do lar e da família. Vejamos, pois, os méritos que terás como filho, pois todos os que possas ter serão rigorosamente creditados em teu favor, suavizando tuas futuras reparações. Agenor Peralva, senta-te à frente deste espelho sobre o pálio magnético que irá fotografar teus pensamentos e recordações. Volta tuas atenções para a época dos teus 5 anos de idade, na última existência que tivesse na Terra. Rememora todos os atos que praticaste em torno de teus pais, de tua mãe em particular. Assistirás ao desfile das tuas próprias ações e serás julgado por ti mesmo, por tua consciência, que neste momento receberá o eco poderoso da realidade que passou e da qual não se poderá furtar, porque foi fiel e rigorosamente arquivado nos refolhos imperecíveis da tua alma imortal. Como todo espírito grandemente culpado, no momento preciso, Agenor, quis tentar a evasão. Encurralou-se de súbito a um ângulo do aposento, bradando apavorado no auge da aflição, o olhar desvairado de perfeito réprobo. Não, senhor meu mestre, por obséquio, eu vô-lo suplico. Deixa-me regressar ao meu aposento ainda esta vez, para novo preparo. Mas pela primeira vez desde que ingressávamos no magno educandário, soou aos nossos ouvidos uma expressão forte e autoritária, proferida por um daqueles delicados educadores, pois que Olivier de Guzmán repetiu com energia: "Senta-te, Agenor Peralva, ordeno-te." O pecador sentou-se, dominado, sem mais proferir uma palavra. Suspendêramos a própria respiração. O silêncio estendera-se religiosamente. Dir-se-ia que a venerável cerimônia recebia as bênçãos da assistência sacrossanta do divino médico das almas, que desejaria presidir o cortejo da consciência de mais um filho pródigo, prestes a se encaminhar para os braços perdoadores do pai. Agenor parecia muito calmo agora. Olivier, cujo semblante se tornara profundamente grave, como se concentrasse as forças mentais à mais alta tensão, acomodou-o convenientemente, envolvendo-lhe a fronte numa faixa de tessitura luminosa, cuja alvura transcendente denunciava-a como originando-se da própria luz solar. A faixa, no entanto, que lembraria uma grinalda, prendia-se ao pálio que cobria a cadeira por fios luminosos, quase imperceptíveis, de natureza idêntica, o que nos levou a deduzir ser o pálio o motor principal desse mecanismo tão simples quanto magnífico na sua finalidade. A tela, por sua vez, igualmente ligava-se ao pálio por múltiplas estrias luciantes, parecendo harmonizada no mesmo elemento de luz solar. A voz do mentor elevou-se, porém autoritária, envolvida, não obstante, em intraduzíveis vibrações de ternura. Contas 5 anos de idade, Agenor Peralva,
e resides no solar paterno, nos arredores de Málaga. Eis o único filho varão de um consórcio feliz e honrado, e teus pais sonham preparar-te um futuro destacado e brilhante. São profundamente religiosos, praticam nobres virtudes que envolta com com ações diárias, acariciando o ideal que te consagrarem a Deus, fazendo-te envergar a alva sacerdotal. Acorda dos refolhos da tua alma, ações como filho, em torno de teus pais, de tua mãe particularmente, faze-o sem vacilar. Estás em presença do Criador Todo-Poderoso, que te forneceu a consciência como porta-voz de suas leis. Então surgiu para nossas vistas assombradas o inegável em linguagem humana. O pensamento, as recordações do desgraçado, seu passado, suas faltas, seus crimes, mesmo como filho, em torno de seus pais, traduzidos em cenas vivas, movimentaram-se no espelho sensível e impoluto diante dele, retratando sua própria imagem moral, para que ele a tudo assistisse, revendo-se em toda a hediondez das quedas em que se sobrara, como de sua consciência fosse um repositório de todos os atos por ele praticados, os quais agora, arrebatados do fundo da memória adormecida, por transcendentalíssima atração magnética, se levantassem conflagrados, esmagando-o com o peso insuportável da tenebrosa realidade. A lamentável história dessa personagem, assassino suicida, sedutor, obsessor, ocuparia um volume profundamente dramático. Furtamo-nos ao desejo de narrá-la, para o complemento do presente capítulo. Porém, apresentaremos pequeno tópico do que presenciamos naquela memorável tarde de além-túmulo. O que julgamos não será totalmente destituído de interesse para o leitor, já que, infelizmente, nem hoje são comuns os filhos modelos no respeitável instituto da família terrena. Desde os primeiros anos da juventude, fora Agenor Penhalva, filho indócil e esquivo à ternura e ao respeito dos pais. Não reconhecera jamais as solicitudes de que era alvo. Seus pais seriam escravos, cujo dever constituíra em servi-lo, preparando-lhe digno futuro, pois era ele o senhor, isto é, o filho. Na intimidade do lar mantinha atitudes invariavelmente despóticas, hostis, irreverentes, cruéis. Fora do lar, porém, prodigalizava amabilidades, afabilidades e gentilezas, insubmisso a toda e qualquer tentativa de corrigenda. Desejosos de lhe garantirem futuro isento de trabalhos excessivos nas duras lides dos campos agrícolas que tão bem conheciam, sabendo ao demais ambicioso e inconformado com a obscuridade do nascimento, arrojaram-se os heróicos genitores a sacrifícios imensuráveis, mantendo-o na capital do reino, pagando-lhe os direitos para a aquisição de um lugar na companhia dos exércitos do rei, visto que não sentia a atração para a vida eclesiástica, desencantando logo de início o ideal paterno. Pretendera antes a carreira militar, mas concorde com as aspirações mundanas que o arrebatavam e que facilitaria ao demais o ingresso em ambientes aristocráticos que invejava. Envergonhara-se da condição humilde daqueles que lhe haviam dado o ser e velado abnegadamente por sua vida, o bem-estar desde o berço, repudiou o honrado nome paterno de Penhalva por outro fictício, que melhor retumbasse aos ouvidos aristocratas, proclamando-se mentirosamente descendente de generais cruzados e nobres cavaleiros libertadores da Espanha do jugo árabe. Com o falecimento do velho pai, a quem não visitara durante a pertinaz enfermidade de que fora vítima, desamparou desumanamente a pobre mãe, arrebatou-lhe os bens, sorveu-lhe os recursos que lhe contava para a velhice, esquecendo-a na província, sem meios de subsistência. Fê-la verter as inconsoláveis lágrimas da desilusão em face da ingratidão com que a brindara quando mais a vira carente de proteção e carinhos, levando a dolorosa via crucis de humilhações pelo domicílio de parentela afastada, onde a mísera representava estorvo indesejável. Negou-se a recebê-la em casa em Madrid, pobre velha rude no trato, simples no linguajar, rústica na apresentação, pois era sua casa frequentada por personagens destacadas entre a alta burguesia e a pequena nobreza, em cuja classe contraíra matrimônio, fazendo-se passar por nobre.
encaminhou-a secretamente para Portugal, visto que teimava a própria criatura em valer-se da sua proteção da miséria insolúvel em que se vira sossobrar. Enviou-a um tio paterno, que havia muito se transferia para o Porto. Fizera-o, porém, aeradamente, sem lhe certificar do paradeiro exato do aludido afim. Sua mãe, assim, não lograra localizar o cunhado, que ali já não residia, e perdera-se nas terras lusitanas, onde foi acolhida por favor pelos compatriotas piedosos. Escreveram-lhe os mesmos compatriotas, participando-lhe a angustiosa situação da genitora, que novamente lhe implorara socorro. Não respondera, desculpando-se perante a consciência com determinada viagem que empreenderia dentro em breve. Com efeito, alimentando ideais desmedidamente ambiciosos, transferiram-se para a América longínqua, abandonando até mesmo a esposa, a quem iludira com falaciosas promessas, a fim de furtar-se a consequência de revoltante caso passional, no qual mais uma vez assumira a qualidade de algoz, seduzindo, vilipendiando e até induzindo ao suicídio pobre e simplória donzela de suas relações. Desinteressando-se assim completamente de sua mãe, abandonou-a para sempre, vindo a infeliz velhinha ao extremo de arrastar-se miseravelmente pelas vias públicas, à mercê da caridade alheia, enquanto ele prosperava na livre e frutuosa América. Eram quadros dramáticos, repulsivos, que se sucediam em cenas de um realismo comovedor, angustiando-nos a sensibilidade, desgostando os mentores presentes que baixavam a fronte entristecidos. Genor, porém, que a princípio parecera sereno, exaltara-se gradativamente até o desespero. Chorando convulsivamente, agora bradava em gritos alarmantes que poupassem e dele se compadecesse o instrutor, repelindo as visões como se o próprio inferno ameaçasse devorá-lo, o semblante com gesto, enlouquecido, por suprema angústia, atacado por fobia, 100 vezes torturadora dos remorsos. Não, não, meu mestre, 1000 vezes não, vociferava entre lágrimas e gestos dramáticos de despedaçada repulsa. Desesperada repulsa. Basta, pelo amor de Deus, não posso. Não posso, enlouqueço de dor, meu bom Deus. Mãe, minha pobre mãe, perdoa-me. Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu e me sentir possa aliviado. Socorre-me com a esmola do teu perdão, já que não posso ir até onde estás, e suplicar-te, pois vivo no inferno. Sou um réprobo condenado pela sábia lei de Deus. Não posso mais suportar a existência sem a tua presença, minha mãe. As mais angustiantes saudades desorientam o meu coração, onde tua imagem humilde e vilipendiada por mim gravou-se em caracteres indeléveis sobre os fogos devoradores do remorso pelo mal que contra ti pratiquei. Ó, venha o teu vulto triste clarear as trevas da desgraça em que se perdeu meu miserável ser, envenenado pelo fel de tantos crimes. Aparece-me ao menos em sonhos, ao menos em minhas alucinações, para que ao menos eu obtenha o consolo de tentar um gesto respeitoso para contigo, que suavize a mágoa insuportável da tortura que me esmaga por te haver ofendido. Aparece-me, para que Deus, por ti, perdoar-me possa todos os males que te vilmente te cumulei. Perdão, meu Deus, perdão. Fui um filho infame. Ó Deus clemente, sei que sou imortal, meu Deus, e que tu és a misericórdia e a sabedoria infinita. Concede-me então a graça de retornar à terra a fim de expurgar a consciência, a abominação que a deturpa. Deixa-me reparar a falta monstruosa, Senhor. Dá-me o sofrimento, quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor, que foi tão santo, e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus, eu me arrependo, perdoa-me, minha mãe, perdoa-me. Retirou-lhe o lente sábio, a faixa alucinante da fronte. Leva-me, levanta-te, Agenor Penalva, ordenou o autoritário. Levantou-se o desgraçado cambaleante, olhos desvairados como atacados de embriaguez. Haviam cessado as visões. Inconsolável, porém, ele, mísero, furioso, consciente, rojou-se de joelhos, cobriu as faces transformadas
transtornadas com as mãos crispadas, e deixou continuar o pranto, vencido pelos mais impressionantes desalento que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Olivier de Guzmán então interveio, tentando consolá-lo. Apenas levantou-o e, amparando-o paternalmente, o reconduziu aos seus apartamentos. E ali chegando, recompôs sobre a mesa de estudo um grande álbum, cujas páginas dir-se-iam amarfanhadas, e numa folha, em branco, escreveu um título e um subtítulo, cuja profundidade abalançou nossa alma num frêmito de grande e penosa emoção. Tese: o quarto mandamento de lei de Deus. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Relerão nos deveres dos filhos para com os pais. Em seguida, afastou-se. Não mais articulara uma palavra. Outro discípulo esperava-o. Nova tarefa rejeitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho, findara igualmente a nossa visão. Não me pude conter e, quase mal-humorado, perquiri. Com que, então, deixa o infeliz assim desamparado, entregue a tão desesperadora situação? Haverá um tal gesto suficiente de caridade para a parte dos obreiros da magnânima legião que nos acolhe, incumbidos de sua proteção? Carlos e Roberto sorriram vagamente, sem responder, enquanto o velho sacerdote iniciado satisfazia bondosamente a minha indiscreta ansiedade. Os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam. Sabem o que fazem quando operam. De outro modo, quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós, a fim de iniciarmos a marcha de retorno, ouvíamos, ainda ecoando angustiosamente em nossas mentes, atordoadas, a grita do mau filho entre as convulsões rábicas do remorso. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me, ó meu Deus. Meus amigos, que dramático capítulo. Que possamos nós todos levar em conta o que nós vimos aqui. Como a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes ficam gravadas dentro de nós para sempre. E teremos que prestar contas de tudo o que fazemos, o que pensamos. Não é verdade? Quanta justiça temos visto. Podemos imaginar como será a nova encarnação desse pobre homem, não é verdade? Deixo aqui meu e-mail para que vocês possam me ajudar no entendimento de todas essas lições. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.